Pasta 28. Sugestões de leitura. Desde o final do século XIX, a obra de Poe vem merecendo a atenção de ensaístas, tradutores e escritores brasileiros. Uma das primeiras traduções importantes no Brasil foi a versão que Machado de Assis fez em 1883 do poema O Corvo, publicado em Poesia Completa, Rio de Janeiro, Garnier, 1901. O poema foi traduzido ao português por diversos autores, entre eles Fernando Pessoa, 1924, versões que são compiladas em pequena e preciosa antologia organizada por Ivo Barroso. O Corvo e suas traduções, Rio de Janeiro, Lacerda, 2000. A edição brasileira mais completa de Poe é organizada por Oscar Mendes, com apoio de Milton Amado para a Livraria do Globo de Porto Alegre em 44, reeditada em versão revista como ficção completa, poesia e ensaios, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2001. Dentre as inúmeras traduções dos contos do autor, se destaca a seleta Histórias Extraordinárias, São Paulo, Companhia das Letras 2008, assinada por José Paulo Paes. Há ainda uma tradução de Arthur Nestrovsky para este O Relato de Arthur Goner Pine. Porto Alegre, LIPM 2001. Edgar Allan Poe forneceu o assunto para vários biógrafos. Dentre os primeiros, assinalemos o americano Harvey Allen, autor de Israfel, Vida e Época de Edgar Allan Poe, de 1926, traduzido por Oscar Mendes, Porto Alegre, Livraria do Globo, 1945, e a francesa Marie Bonaparte, discípula de Freud, que assinou o primeiro estudo psicanalítico do escritor Edgar Poe, Sa vie, son œuvre, étude analytique. Paris, de Nouveau Style, 1933. Mais recentemente destacam-se os livros de Edgar Wagenberg, Edgar Allan Poe, The Man Behind the Legend, New York, Oxford University Press, 1963. Jeffrey Mayers, Edgar Allan Poe, Life and Legacy, New York, Macmillan, 1992. E Kenneth Silverman, Edgar Allan Poe, Mournful and Never-Ending Remembrance, New York, HarperCollins, 1991. Este último também organizou New Essays on Poe's Major Tales, New York, Cambridge University Press, 1993. A fortuna póstuma da obra do escritor é minuciosamente apresentada e reunida com Eric W. Carlson, The Reconnection of Edgar Allan Poe, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1966, ao passo que o livro de Dwight Thomas e David K. Jackson, The Poe Log, Boston, G.K. Hall, 1987, reúne uma excelente iconografia do escritor e de suas criações. Afora o volume organizado por Richard Copley, Poe's Theme Critical Explorations, Durham, Duke University Press, 1992, há poucos estudos dedicados inteiramente a Gordon Pym, mas encontram-se capítulos ou passagens longas a seu respeito em textos clássicos e valiosos sobre Poe. Henry Levin consagrou um estudo ao trio de fundadores da literatura americana, Hawthorne, Poe, Melville, In the Power of Blackness, New York, Knopf, 1958. Leslie Friedler discute o romance em Love and Death in the American Novel, Nova York, Criterion, 1960. Daniel Hoffman produziu um livro tão interessante e idiosincrático quanto seu tema ao estudar Poe como inventor de formas em Poe, New York, Doubleday, 1973. O influxo europeu no autor americano é estudado por G.R. Thompson em Poe's Fiction, Romantic Irony in the Gothic Tales, Madison, University of Wisconsin Press, 1973. David Reynolds, no brilhante estudo histórico, examinou as relações complexas entre os grandes autores do Renascimento americano, entre aspas, e a cultura popular de seus dias. O título, Beneath the American Renaissance, The Subversive Imagination in the Age of Emerson and Melville, New York, Knopf, 1988, é uma homenagem ao livro clássico de F.O. Matthiessen sobre o mesmo período, The American Renaissance, New York,
Oxford University Press, 1941, que o Reynolds tanto prolonga como corrige. Por fim, vale mencionar o livro de Alfred Kazin, An American Procession, New York, Knopf, 1984. Uma coleção útil de ensaios foi reunida por Robert Regan, Poe, A Collection of Critical Essays, Inglewood Cliffs, Prentice Hall, 1967. Em português, há um ensaio de Haroldo de Campos, o texto Espelho, Poe, Engenheiro de Avessos, em A Operação do Texto, São Paulo, Perspectiva, 1976, e outro de Lúcia Santaella, E. A. Poe, um estudo crítico, incluído na primeira edição da já mencionada antologia de contos traduzidos por J. P. Pais. Além desses, existe ainda o livro de Arthur Nestrovsky, Debussy e Poe, Porto Alegre, LPM, 1986. Ainda que não se trate de Gordon Pym, o ensaio de Jacques Lacan sobre The Purloiner Letter é um marco na abordagem psicanalítica da obra de Poe. Está recolhido em seus Écrits, Paris, Seuil, 1966. Foi alvo de críticas igualmente especulativas de Jacques Derrida no ensaio Le Facteur de Vérité, disponível em La Carte Postale, Paris, Flammarion, 1980. Mais sóbrio e bem mais interessante é o ensaio arguto do crítico Leo Spitzer sobre The Fall of the House of Usher, in Essays in English and American Literature, Princeton University Press, 1962. As reações dos colegas de ofício de Poe formam um capítulo à parte, além dos muitos ensaios e artigos de Charles Baudelaire, como o que figura em apêndice a este volume, podemos citar o ensaio em que T.S. Eliot concede a Poe um lugar de eminência na literatura moderna, From Poe to Valéry, 1948, in Two Criticisms, The Critic, New York, Farrar, Strauss e Giraud, 1980, bem como o texto de H. Lawrence em Studies in Classical American Literature, 1923, e de William Carlos Williams, incluído em The American Grain, New York, Albert and Charles Bonny, 1925. Hélio Vittorini traduziu La Aventure de Gordon Pym para o italiano. Milão, Mondadori, 1983. E Júlio Cortázar traduziu para o espanhol os contos completos do autor americano. O belo ensaio que servia de prefácio a essa edição, Poe, o poeta, o narrador e o crítico, está recolhido em Valise de Cronópio, São Paulo, Perspectiva, 1974. Finalmente, o breve comentário de Jorge Luiz Borges ao final de Gordon Pym é imperdível. Está em A Arte Narrativa e a Magia, no livro Discussão, São Paulo, Companhia das Letras, 2008. Aliás, o crítico John Irving fez de Poe um predecessor de Borges em The Mystery to a Solution, Poe, Borges and the Analytic Detective Story, Baltimore Johns Hopkins University Press, 1994. Poe influenciou as outras artes também. Manet ilustrou as traduções que Mallarmé fizera de vários de seus poemas, ao passo que o gravurista Alfred Cubbin ilustrou duas edições diferentes das obras completas do autor. Serge Eisenstein tem observações interessantíssimas sobre o autor americano em suas Memórias Imorais, São Paulo, Companhia das Letras, 1987. Seus contos foram adaptados várias vezes para o cinema, alguns deles em versões antológicas dirigidos por Robert Corman e com Vincent Price, como Contos de Terror, 1962, e O Corvo, 1963, entre outros. Também merece destaque o filme Histórias Extraordinárias, de 1968, no qual Fellini, Louis Malle e Roger Vadim dirigem 3 episódios baseados em seus contos preferidos do